Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a aula de língua portuguesa agora? Então, nós estamos trabalhando em língua portuguesa agora o gênero textual conto, né? Nesse ponto que nós estamos lendo, que já vamos para a terceira parte, já lemos duas partes dele, né? Uma em língua portuguesa, segunda parte a gente fez a introdução textual ali, um pouco da interpretação, vimos um pouco das características também, né? Dessa narrativa, porque o conto é uma narrativa. Então vimos que tem personagens. No início tinha só o menino e o avô na primeira parte. Na segunda parte aparece o pai e a mãe do menino também, além do avô e do menino. Então vimos algumas partes do conto e agora a gente vai dar continuidade, tá? Vamos ver o que acontece agora. Vocês tinham aqui na outra página, na aula de produção textual, estava perguntando sobre a bússola, né? A gente aprendeu lá em ciências que a bússola é um instrumento de localização, de orientação, né? Melhor dizendo, que os navegantes geralmente usam para localizar os pontos cardeais, onde fica o norte, o sul, né? O leste, o oeste. Então, nós vimos que a bússola sempre aponta para o norte, né? Por causa do magnetismo dela. Então, ela sempre vai apontar para o norte. Então, agora, nós vamos dar continuidade aqui. Então, temos ali, o que o menino sentiu quando descobriu que o presente que havia ganhado do seu avô não funcionava? Leia a continuação do conto para descobrir. Prestem bem atenção na leitura, como a prof faz, onde tem vírgula pausando, né? Para vocês também começarem a utilizar, né, essa maneira de ler, fazendo as pausas nas vírgulas. Então, ele me explicou, mostrou que a agulha estava sem funcionamento, balançando, e sacudiu a bússola, fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. Disse que, com uma bússola perfeita, não acontecia aquilo. A agulha se movia por magnetismo. Magnetismo? Eu perguntei. O que é magnetismo? Veja que as falas estão entre aspas aqui, porque é a fala dele. Ele novamente explicou, mas desta vez eu quase não escutei, sentindo uma dor que subia devagarzinho dentro do fundo do peito e ia tomando conta de todo o meu ser. Essa aqui não serve para nada, meu pai tornou a dizer, e me entregou a bússola, de um jeito que era quase como se dissesse, pode jogar isso fora. Os dois, meu pai e minha mãe, foram cuidar de suas obrigações cotidianas e me deixaram ali, no meio da sala, com aquela coisa na mão, aquele objeto inútil. Então minha dor começou a ser substituída por uma sensação de logro de ser enganado, de que meu avô me fizera de bobo, abusara de mim por eu ser criança e não entender das coisas. E eu que gostava tanto dele, que eu ajudava na oficina, que aí me veio uma raiva imensa, que me levou de repente até o jardim de casa, onde eu iria tirar a bússola na rua, para que ela se espatifasse e fosse esmagada pelas rodas dos carros que passavam. Eu já ia atirá-la, quando, sem saber porquê, não o fiz. Olhei novamente em minha mão, as letras bonitas e grandes, a estrela, a agulha, com o barulhinho, e minha raiva foi diminuindo. Confuso, sem saber o que fazer, voltei para dentro com a bússola. Guardei-a então no lugar mais escondido do meu quarto, o fundo da última gaveta da cômoda, e voltei a minha atenção para outras coisas, naquele dia tão importante para mim. À noite, a festinha do aniversário, bolo, biscoitos, docinhos, salgadinhos e guaranás. A casa se encheu de amigos e parentes, e minha cama se encheu de presentes. Um revólver de espoleta, um jogo de sorte, um quebra-cabeça de madeira, uma bola de borracha, um livrinho de história infantil. A bússola, guardada, lá onde eu a pusera. Nem de longe pensei em colocá-la na cama junto aos demais presentes. Estes, novos, interessantes, alguns caros. Triste, né, a historinha? Eu já tô achando ela muito triste. Então, agora nós vamos aqui na outra página, tá? Vamos lá na página 12 para nós estudarmos esse trecho da história, então. Então, ali diz, releia este trecho. Ele novamente explicou, mas desta vez eu quase não escutei,
sentindo uma dor que subia devagarzinho do fundo do peito e ia tomando conta de todo o meu ser. O pronome ele se refere a qual personagem da história? Quem que é ele aqui? Ele novamente explicou. Quem que estava explicando para o garotinho lá sobre a bússola? Era o pai dele, né? Então, o pai do menino. Por que o menino quase não escutou a explicação? O que aconteceu? Então, ele não escutou porque ele começou a passar mal, né? Começou a se sentir mal. Em sua opinião, qual é o sentimento que tomava conta do menino naquele momento? Angústia? Saudade? Raiva? Tristeza? Então aqui é bem pessoal, vocês vão dar sua opinião. Eu, na minha opinião, eu acho que seria angústia ou tristeza, porque na verdade ele nem conseguiu jogar a bússola fora, né? Ele sentiu uma dor no peito quando soube que o presente não era o que ele esperava, não servia para muita coisa. Mas essa angústia que ele sentiu, essa dor no peito, que fez ele se sentir mal, provavelmente é porque ele se entristeceu, né? Talvez ele não era uma coisa que ele queria para ele, era uma lembrança do avô, né? E na verdade ele ficou meio decepcionado. Então poderia ou ser angústia ou tristeza. Eu vou colocar como tristeza, vocês vão pensar o que vocês vão pôr. E você, já se sentiu alguma vez assim? Então, o que vocês acham? Vocês já tiveram um momento assim que vocês pensaram em alguma coisa e sentiram angústia, uma dor no peito, uma coisa ruim que subia devagarinho, tomando conta? Quando a gente se entristece ou está angustiado com alguma coisa, isso pode ocorrer, né? Qual que foi a vontade do menino ao descobrir que a bússola não funcionava? O que ele queria fazer? Então, ele queria atirá-la, né? Atirá-la na rua para que se espatifasse, que os carros, né, esmagassem ela. E você, o que vocês fariam se estivesse no lugar do personagem? Vocês guardariam como ele fez? Jogariam fora? O que vocês fariam? Pensem um pouquinho. A última ali, antes de ler a última parte do conto, releia os trechos das páginas anteriores. Agora escreva com suas palavras como você imagina o final dessa história. Então, antes de ir para frente, vocês vão primeiro podem reler aqui, ó, as primeiras partes do texto, né? Veja aqui, ó, a primeira parte aqui, quando ele visitava o avô na oficina. Aqui já começa a segunda parte, então aqui, tá? Quando ele ganhou a bússola. E a terceira parte que a gente viu hoje. Segundo essas três partes aqui, vocês vão fazer então uma finalização para essa história, mas não leiam o final. Eu quero ver se vocês vão imaginar como que aconteceu o final dessa história. Se vai ter um final feliz, o que ele vai fazer? Será que ele vai atrás do avô para saber por que ele deu aquela bússola? Será que ele vai jogar fora a bússola ou vai ficar com ela? O que será que vai acontecer? O avô vai vir explicar para ele? Pensem a maneira que vocês acham que acabou essa história, esse conto. Como que ele termina? O que ele quer nos ensinar, será? O que ele quer nos passar, então? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua lendo, porque tem mais uma parte dessa história. Vamos ver como que ela vai terminar, mas vamos ler junto na próxima aula, depois que vocês terminarem de escrever aqui a finalização, ok? E aí a gente conversa mais sobre esses contos aí, então, tá? Então, continue lá corrigindo as suas tarefas aí, suas atividades da página e lendo lá para fazer a finalização. Beijo, até a próxima aula então.